Então vamos agora aqui fazer o fechamento, entendendo um pouco melhor esse primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 20, Bíblia Linguagem de hoje, certo, amados? Fazendo o fechamento no quarto estudo, que a base desse quarto estudo está em 1 João 5, 20, Bíblia Linguagem de hoje, que está escrito: sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. Primeira pergunta: Jesus nos trouxe o conhecimento sobre quem? 1 João capítulo 5, verso 20, João capítulo 1, verso 18, capítulo 5, verso 19 ao 24, do 30 ao verso 44, Bíblia Linguagem de hoje. Então, de acordo com todos esses textos, a palavra nos revela que Jesus nos trouxe o conhecimento sobre Deus o Pai, certo, amado? Então, hoje nós passamos a ter um conhecimento da pessoa do Pai por causa de Cristo, que foi enviado a este mundo com este objetivo de trazer este conhecimento sobre a pessoa do Pai. Amém, amados? Segundo, a base da vida humana está aonde? A base da vida humana está onde? João capítulo 5, 21, Bíblia Linguagem de hoje. Então a base da vida humana está no Pai e no Filho. A base da vida humana está no Pai e no Filho. Olha que interessante, lá em João capítulo 5, verso 26, Bíblia Linguagem de hoje. Olha só esse texto confirmativo que está escrito: assim como o Pai é a fonte da vida, assim também fez o Filho ser a fonte da vida. Então, quem é a grande fonte de tudo? O texto nos revela que é o próprio Pai. Mas o Pai, pela sua vontade, fez também de seu Filho seu quê? A fonte também de todas as coisas. Então aqui nós temos duas fontes. Nós temos a primeira e a maior, que é o Pai, e agora temos também a segunda, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Terceira pergunta: quem é o Deus verdadeiro e a vida eterna? Quem é o Deus verdadeiro e a vida eterna? Segunda Crônica, capítulo 15, verso 3, João, capítulo 7, verso 28 e 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, tradução de Bíblia, Almeida Corrigida Fiel. Então, quando vocês meditarem em todos esses textos, vocês vão ter um entendimento claro que o Deus verdadeiro e a vida eterna é exatamente Deus o Pai, certo, amado? Que olha que interessante, que lá em João capítulo 17, verso 3, tradução de Bíblia, Almeida Corrigida Fiel, veja só o que está escrito, a confirmação desse texto, confirmando que Deus o Pai é o Deus verdadeiro e a vida eterna, que está escrito: e a vida eterna é esta, que te conheça a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, de acordo com esse texto, quem é o Deus verdadeiro e a vida eterna? Olha só, né? Então o texto ele é confirmativo, que trata-se a respeito da grande fonte, que é a pessoa do Pai. Amém, amados? Glória a Deus. Quarta e última pergunta: quem João testificou como sendo o único verdadeiro e a fonte da vida eterna? Quem João testificou como sendo o único verdadeiro e a fonte da vida eterna? Ou seja, o único Deus verdadeiro e a fonte da vida eterna. Quem ele estava realmente declarando? Então, 1 João capítulo 5, verso 21 e Filipenses capítulo 2, verso 9 ao 11. Então, realmente, né, amados, ele tratava a respeito, como nós acabamos de passar para você, a respeito de Deus, né, a grande fonte, certo? E agora que vamos fazer esse fechamento com textos esclarecedores, que diz assim: em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço sempre todas as coisas a Deus o Pai. E tudo o que vocês fizerem,
ou disserem, faço em nome do Senhor Jesus, e por meio dele agradeço a Deus o Pai. Então o primeiro verso se encontra em Efésios 5:20 e esse outro aqui agora em Colossenses 5:17. Então, amados, o Deus verdadeiro, ele se manifestou ou se revelou exatamente por meio de seu amado Filho Jesus. Certo, amados? Então, quando João ele trata ali a respeito do Deus verdadeiro, ele automaticamente ele afirma que Jesus é esse Deus verdadeiro e a vida eterna. Ele se refere exatamente à pessoa de Deus. Por quê? Porque realmente Jesus ele veio a este mundo, amados, nos revelar realmente o verdadeiro Deus e a vida eterna. E esse verdadeiro Deus e a vida eterna, ela foi manifestada ao mundo por meio do Filho. Então foi Cristo que veio trazer este conhecimento a respeito deste Deus verdadeiro. E é por isso que agora João ele testifica. Por quê? Porque o Deus verdadeiro e a vida eterna estava exatamente com o Senhor Jesus Cristo. Olha só, estava exatamente com o Senhor Jesus Cristo. Então, ao afirmar, porque nós vimos aqui, que tudo é transferido ao Pai pela pessoa de Jesus. Nada é transferido ao Pai diretamente a Ele, mas tudo é transferido ao Pai pela pessoa de Jesus, amado. Porque, como nós vimos que Jesus ele foi constituído a esta posição. Então tudo que é lançado sobre o Filho é lançado automaticamente ou diretamente ao Pai. Então quando João ele testifica que Jesus Cristo ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna, ele está testificando diretamente ao Pai. Por quê? Porque tudo que vai ao Filho vai diretamente ao Pai. Olha que maravilha, amados, né? Então não que João estivesse testificando que o Deus verdadeiro e a vida eterna era o próprio Senhor Jesus Cristo. Não que ele estivesse afirmando isso, mas ao afirmar que era Jesus, ele afirmava que era o Pai. Por quê? Como nós acabamos de falar, que tudo que é lançado sobre o Filho vai diretamente para o Pai. Nada é lançado diretamente ao Pai, mas tudo é lançado diretamente ao Filho. Por quê? Porque o Filho é o representante real do Pai. Deus operou todas as coisas por meio do seu Filho. Tá vendo aí, amados? Deus operou todas as coisas. Então ninguém vai ao Pai, como o próprio Senhor Jesus testificou, se não for por meio dele. Nenhuma bênção é concedida à humanidade diretamente do Pai, se não for por intermédio do seu amado Filho Jesus. Olha que maravilha. Então, amados, eu creio de coração que o Senhor Jesus já nos abençoou com essa pequena série maravilhosa. Creio que vocês entenderam com clareza João capítulo 1, do verso 1 até o verso 4. Foi bem esclarecedor essa nossa pequena série. Que o Senhor Jesus venha continuar nos abençoando e com certeza espero vocês no próximo estudo. Amém.